paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente poder meditar mais uma vez na palavra de Deus. E lá em Salmo 56, versículo 8, o Senhor diz assim: Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Olha que mensagem preciosa que a palavra de Deus nos traz. Que o Senhor recolhe as nossas lágrimas num odre. É inevitável a gente passar por momentos de dor, por momentos de sofrimento. É inevitável a gente ter lutas. Por mais que a gente fale, que a gente entenda que a alegria do Senhor é a nossa força e que a gente deve manter um coração alegre, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos sofrimentos, a gente deve manter um coração que confia, que descansa em Deus. É inevitável a gente ter esses momentos de dor, é inevitável a gente chorar, é inevitável a gente passar por momentos de sofrimento. Mas quando a gente estiver atravessando algum momento de dor, de sofrimento, a gente precisa saber o lugar certo para chorar. Né? A gente não deve sair por aí se vitimizando, contando para todos, explanando aquilo que está no oculto do nosso coração. Né? A gente tem o lugar certo de chorar e o lugar certo de chorar, de levar o nosso lamento, de levar a nossa dor, é nos pés do Senhor Jesus, porque Ele não desperdiça a nossa dor. A palavra de Deus diz que Ele recolhe as nossas lágrimas e guarda num odre. E como essa palavra é preciosa, porque quantas coisas a gente pode retirar desse versículo. O odre era um lugar onde era armazenado bebida, líquidos, né? Geralmente vinho. Era feito de couro e geralmente armazenava vinho, porque o vinho, né? O suco da uva era colocado ali e depois ele fermentava. Então, o odre permitia esse processo de fermentação. Então, a bebida, né? O vinho, quando era colocado ali, ele sofria um processo, ele sofria uma transformação. Então, quando a Bíblia fala que as nossas lágrimas o Senhor recolhe e coloca num odre, a Bíblia está falando que aquilo que é depositado ali passa por um processo e é transformado, né? Esse processo gera transformação daquilo que é depositado ali. Depositava-se o suco da uva e depois daquele processo o que retirava-se era o vinho. E no nosso caso, quando o Senhor recolhe, o Senhor deposita ali as nossas lágrimas e depois de um processo, aquilo é transformado em testemunho, aquilo é transformado em força, em coragem, em ânimo, não só para a nossa vida, em experiência, não só para a gente, mas para a gente também compartilhar com outras pessoas. Então a gente entende que o Senhor, Ele recolhe as nossas lágrimas, Ele não desperdiça o nosso sofrimento, a nossa dor, mas Ele transforma. Tudo isso passa por um processo. E a gente entende também que o Senhor está ali perto, né? Se Ele está recolhendo, é porque Ele está perto, é porque Ele está junto, é porque Ele está atento, é porque Ele está vendo o que a gente está passando. E às vezes, a gente, quando está passando por esse momento de dor, de luta, de dificuldade, a gente está chorando e a gente pode até se sentir sozinho, a gente pode até pensar que o Senhor não está vendo, né? Que ninguém está vendo, mas a gente precisa entender que o Senhor está com a gente, que o Senhor está recolhendo, que existem dores, sofrimentos que a gente atravessa, que a gente precisa atravessar, mas que vão servir por um propósito maior. A palavra de Deus fala, né? Aquele que semeia chorando, com certeza voltará trazendo consigo seus feixes, cantando. Então, às vezes, a gente semeia chorando, a gente semeia com dor, a gente semeia na dificuldade, mas aí a gente colhe e a gente celebra, e a gente se alegra, e a gente recolhe os nossos feixes, e a gente vê o resultado do nosso trabalho. E Deus não ignora a nossa dor, o Senhor está presente no momento da nossa dor, essa dor é transformada em força, em esperança, em testemunho, e a Bíblia também nos conta exemplos de pessoas que passaram por isso, que o Senhor recolheu as suas lágrimas, que o Senhor viu o seu choro e que o Senhor trouxe a resposta. Agar e Ismael, por exemplo, o anjo apareceu, né, Agar, depois a serva egípcia, né, de Sara e de Abraão, depois que ela foi dispensada, né, por seus patrões, ela estava no deserto, ela e Ismael, e ela chegou a se afastar do rapaz para não vê-lo morrer e ficou chorando, e o rapaz de longe, distante, chorando também, e apareceu um anjo para Agar e disse assim: o Senhor viu o choro do menino, o Senhor atendeu
o choro do rapaz e veio aqui e me enviou aqui, né? E ali os olhos dela foram abertos e ela viu um poço de água, né? E ela pôde matar a sua sede, matar a sede do menino. E aí o anjo fez promessas, né, para ele de que ele seria uma grande nação. Então o anjo falou que o Senhor viu, que o Senhor atentou para o choro do menino. Então, para a gente entender o poder que tem quando a gente chora no lugar certo. Engraçado que a Bíblia fala que Agar também estava chorando. Mas Agar estava simplesmente extravasando a sua dor. Ela estava simplesmente colocando para fora a tristeza que havia no seu coração. Já o menino não. Pelo visto, o menino chorou no lugar certo, né? Chorou aos pés do Senhor, chorou clamando, chorou pedindo. E aí o anjo aparece e fala: o Senhor ouviu o choro do menino. E aí veio com uma resposta, veio com a solução. Ana é um outro exemplo disso, né? A gente já falou aqui sobre Ana, a mãe de Samuel, que era estéril, que sofria humilhação por parte de Penina, e a Bíblia conta que ela chegou até o templo e ela começou a orar e a chorar e levar para o Senhor aquela dor que ela estava sentindo, a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada, e ela: não, eu estou com meu coração contrito, eu estou com meu coração quebrantado. E aí o sacerdote falou: seja feito segundo a tua petição. E depois de 1 ano ela já estava com Samuel em seus braços, e o Senhor ouviu a oração, o choro dela. Ezequias é um outro exemplo disso, né? Isaías, o profeta Isaías, chega até o rei Ezequias e manda ele se preparar, né, dizendo que ele iria morrer. E aí a Bíblia fala que ele virou a cabeça, né, para o canto da parede e começou a orar. E do pátio mesmo do palácio, Isaías já volta e fala assim: o Senhor ouviu as suas lágrimas, o Senhor atentou para as suas lágrimas, ou seja, o Senhor recebeu as suas lágrimas. E ali Isaías falou que Deus daria mais 15 anos de vida para Ezequias. Então, assim, a nossa lágrima, o nosso choro, quando depositado no lugar certo, quando colocado aos pés do Senhor, tem poder de ser transformada em bênção, em testemunho, em resposta, transformada naquilo que a nossa alma deseja. Então, quando você for chorar, quando você for estiver passando por algum momento de dificuldade, não apenas fique chorando, lamentando, murmurando, mas coloque no lugar certo, deposite aos pés do Senhor, porque Ele vai recolher, Ele não vai desperdiçar as suas lágrimas e Ele vai transformar essa lágrima, esse sofrimento, em bênçãos. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, ministrando na sua vida, em nome de Jesus.